A noite estava tão quieta que parecia conter a respiração. Em cima de uma colina árida, um rei encarava o vazio. Um homem que já segurara uma coroa brilhante e agora segurava apenas o próprio medo. A lua iluminava seu rosto cansado e quem o observasse de longe jamais imaginaria que aquele era o primeiro rei de Israel. Mas havia algo mais terrível naquela cena. Deus não dizia uma palavra. E quando o céu se cala, é porque o julgamento já começou. Saul não nasceu para ser rei, nasceu para ser esquecido. Ele era filho de Quis, um homem de posses, mas não de destino. A Bíblia o apresenta de forma quase casual, como se o próprio texto não soubesse ainda o que aquele jovem se tornaria. Saul era um homem comum, ocupado com tarefas comuns, quando Samuel o encontrou. Procurava burros perdidos. Encontrou um reino. Mas antes de tudo isso, havia a necessidade. Israel clamava por um rei. Não porque Deus quisesse, mas porque o povo queria. Os juízes já não bastavam. Os profetas pareciam insuficientes. Havia inimigos nas fronteiras. Filisteus, amonitas, moabitas, e a nação se sentia vulnerável. Um povo assustado sempre busca um rosto para sua esperança. E Saul tinha o rosto perfeito. Quando Samuel o viu, a Bíblia diz: "Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei, pois o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração." Mas Samuel ungiu Saul mesmo assim. E aqui está o primeiro mistério. Deus sabia. Deus sempre sabe. Ele não foi surpreendido pela escolha de Saul, nem pela desobediência que viria depois. Saul não caiu porque Deus não o viu vindo. Saul caiu porque Deus viu exatamente quem ele era e permitiu que ele se tornasse rei de qualquer forma. Porque às vezes, o maior julgamento de Deus não é negar o que pedimos, é nos dar exatamente aquilo que pedimos e deixar que descubramos sozinhos porque não deveríamos ter pedido. Nos primeiros anos, Saul foi exatamente aquilo que Israel desejava. Alto, forte, impressionante. O tipo de homem que fazia os olhos brilharem quando entrava em uma sala. A Bíblia diz que ele era mais alto do que todos, uma cabeça acima da multidão. Literalmente. E quando Samuel o ungiu publicamente, o povo gritou: "Viva o rei!" Saul venceu batalhas. Sua primeira vitória foi contra os amonitas, que sitiavam Jabes-Gileade. Ele convocou o povo, reuniu um exército e atacou ao amanhecer. A vitória foi tão completa, tão impressionante, que até aqueles que duvidavam de sua capacidade foram silenciados. Israel tinha seu herói. E Saul acreditava que era exatamente isso que Deus queria. Mas havia algo que ninguém percebia. Nem mesmo Saul. Havia uma diferença fundamental entre ser escolhido por Deus e ser ungido por Deus. Saul foi ungido, mas a unção não transformou o seu coração, apenas o cobriu. Nos primeiros anos, enquanto a unção ainda estava fresca, Saul parecia invencível. Ele enfrentou os filisteus, venceu batalhas contra Moabe, contra Edom, contra Zobá. Seu nome se tornou sinônimo de força. Seu reino se expandiu. Suas vitórias se multiplicaram. E com cada vitória, Saul se tornou mais confiante. Não em Deus, em si mesmo. A Bíblia diz que Saul tomou para si a realeza. Uma frase que ecoa com uma verdade perturbadora. Ele não apenas recebeu o reino, ele o tomou. E há uma diferença abissal entre receber e tomar. Receber exige humildade. Tomar exige apenas força.
Não existem grandes quedas sem pequenas desobediências. Saul não caiu em um dia. Ele foi sendo quebrado silenciosamente, pedaço por pedaço, até que não restou nada além de um nome que ninguém mais queria mencionar. A primeira rachadura apareceu, quando Saul ofereceu um sacrifício que não lhe pertencia. A história é simples, mas carregada de significado. Saul estava esperando Samuel para fazer um sacrifício antes de uma batalha contra os filisteus. Mas Samuel demorava. Os dias passavam. Os soldados começavam a ficar nervosos. O medo se espalhava no acampamento. E Saul, que era um homem de ação, não conseguia simplesmente esperar. Então fez o que qualquer líder impaciente faria. Tomou a decisão em suas próprias mãos. Trazei-me o holocausto e as ofertas pacíficas, ordenou Saul. E ele mesmo ofereceu o sacrifício. Para o povo foi apenas uma atitude impulsiva, um rei zeloso, garantindo que os deuses, ou Deus, estivessem satisfeitos antes da batalha. Para Saul, foi uma decisão pragmática. Havia uma guerra para vencer. Não havia tempo para esperar por um profeta. E quando Samuel chegou, tarde demais, a frase caiu como um golpe que Saul nunca conseguiu esquecer. Agiste como insensato. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Saul tentou se justificar. Porque, vendo que o povo se dispersava de mim, e tu não vinhas no prazo marcado, e os filisteus se ajuntavam em Miquimás, pensei, agora os filisteus descerão sobre mim em Gilgal, e eu não tenho implorado o favor do Senhor. Então me constrangi e ofereci o holocausto. Mas Samuel não aceitou, porque Deus não aceita justificativas. Ele aceita obediência. E Saul havia escolhido a ação sobre a obediência, havia escolhido sua sabedoria sobre a de Deus. Agora não subsistirá o teu reino. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu coração, e lhe ordenou que fosse príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste aquilo que o Senhor te ordenou. Era apenas o começo. Mas Saul ainda tinha uma chance. Ainda havia tempo para corrigir o curso. Ainda havia oportunidade para aprender que a obediência é mais importante que a vitória, que a humildade é mais valiosa que a força, que ouvir é melhor que agir. Saul não aprendeu nada disso. Veio então a ordem contra Amaleque, uma ordem clara, simples, direta, o tipo de ordem que não deixa espaço para interpretação ou negociação. Era destruir tudo, completamente, sem exceções. Não tinha meio termo. E Saul desobedeceu. Não abertamente, não desafiantemente. Saul desobedeceu da forma mais perigosa possível. Desobedeceu enquanto acreditava estar obedecendo. Desobedeceu enquanto se justificava. Desobedeceu enquanto pensava estar fazendo algo melhor. Ele destruiu Amaleque, sim, matou o povo, sim, mas poupou Agag, o rei, e poupou o melhor do rebanho, as ovelhas, os bois, tudo que era bom e valioso. Saul justificou dizendo que estava preservando essas coisas para fazer sacrifício ao Senhor, para oferecer ao Deus de Israel. Uma decisão que, em sua mente, era não apenas aceitável, mas piedosa. Abençoado sejas tu do Senhor, disse Saul aos seus soldados. Cumpri a palavra do Senhor. Mas ele não havia cumprido. Ele havia desobedecido. E pior, havia disfarçado sua desobediência de obediência. Quando Samuel chegou e perguntou por que ainda ouvia o balido de ovelhas e o mugido de bois, Saul respondeu com a mesma justificativa.
O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus, e o resto destruímos totalmente. E aqui Samuel pronunciou uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em se obedecer à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Não era apenas uma repreensão, era uma revelação. Saul havia cometido o erro fundamental de toda religiosidade falsa. Acreditava que podia compensar a desobediência com devoção, que podia ignorar a vontade de Deus e depois oferecer sacrifícios para apaziguar sua ira. Que Deus era como os homens, que podia ser manipulado, negociado, conquistado com ofertas bonitas. Mas Deus não quer ofertas. Deus quer obediência. E Saul havia escolhido a oferenda sobre a obediência. Havia escolhido sua própria sabedoria sobre a de Deus. Havia escolhido o que lhe parecia bom sobre o que Deus havia ordenado. E naquele momento, Deus fez algo que seria muito pior que qualquer castigo imediato. Deus se calou. Saul ainda era rei. Ainda vestia a coroa, ainda sentava no trono, ainda comandava exércitos, ainda era respeitado pelo povo. Mas já não era rei diante de Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito mau, da parte do Senhor, o atormentava. Não houve trovão, não houve voz, não houve sinal visível, apenas a retirada, apenas a ausência, apenas o silêncio. E o silêncio de Deus é mais ensurdecedor que qualquer grito. Saul não percebeu imediatamente, ou talvez percebesse, mas não quisesse admitir. Continuou vivendo como rei, continuou tomando decisões, continuou lutando batalhas, mas algo havia mudado. Algo fundamental havia se quebrado. A conexão entre o rei e seu Deus havia sido cortada. Quando Saul buscava direção, não encontrava. Quando buscava respostas, o silêncio era a única resposta. Quando clamava por orientação, o céu permanecia fechado. A Bíblia diz que Saul inquiriu do Senhor, porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Pense nisso. Um homem que havia sido ungido por Deus, um rei que havia sido escolhido pelo Espírito Santo, um líder que havia vencido batalhas porque Deus estava com ele, agora completamente sozinho, completamente abandonado, completamente silenciado. Não existe punição mais severa que essa, porque não é a morte que mata, é o vazio. Não é o castigo que destrói, é a ausência. Não é o grito de Deus que assusta, é o seu silêncio. Com o tempo, a ausência da voz divina começou a consumir Saul de dentro para fora. Ele era um homem que havia sido treinado para agir, para decidir, para comandar, mas agora, sem a orientação de Deus, suas ações se tornaram erráticas, suas decisões cada vez mais desesperadas, seus comandos cada vez mais paranoicos. Porque quando Deus se afasta, o vazio não fica vazio. Algo toma o lugar. A Bíblia diz que o espírito mau, da parte do Senhor, o atormentava. Não era um demônio que Deus não conseguia controlar. Era o espírito que Deus permitia que o atormentasse. Era o resultado direto da retirada da presença divina. Quando a luz se vai, a escuridão entra. Quando o Espírito Santo se retira, outros espíritos ganham espaço. Saul começou a sentir ciúme, paranoia, medo e insegurança. O homem forte agora tremia. O rei admirado agora desconfiava até da própria sombra. Seus soldados não percebiam, ou talvez percebessem, mas tivessem medo de falar. Mas Saul sabia, Saul sentia,
Saul vivia em um estado constante de ansiedade, esperando pela próxima ameaça, pela próxima traição, pela próxima razão para desconfiar. E quando ouviu que um jovem pastor, chamado Davi, havia vencido um gigante que Saul não havia conseguido derrotar, algo dentro dele estourou. Davi era apenas um menino, um pastorzinho que tocava harpa, um jovem que havia chegado ao acampamento para trazer comida para seus irmãos, e esse menino havia feito o que Saul, com toda a sua força, com todo o seu exército, não havia conseguido fazer. Havia matado Golias. E quando Saul ouviu as mulheres cantando, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A última peça caiu no lugar. Saul percebeu que sua queda não seria da noite para o dia. Seria uma lenta destruição, um desmoronar interno, uma morte que não aparece por fora, mas que vai corroendo por dentro, porque o verdadeiro inimigo não era Davi. O verdadeiro inimigo era ele mesmo. E Deus não dizia nada, e esse nada pesava como pedra. O que se seguiu foi uma das histórias mais trágicas da Bíblia. A perseguição de Davi por Saul. Saul perseguiu Davi por anos, literalmente. Saul reuniu exércitos, procurou em cavernas, perseguiu através de desertos, tudo para matar um jovem que havia feito nada além de vencer uma batalha. Um jovem que, ironicamente, era o seu próprio filho de coração. Davi havia sido trazido ao palácio de Saul para tocar a harpa e acalmá-lo durante seus ataques de paranoia. Mas Saul não conseguia ver isso. Saul só conseguia ver ameaça. Saul só conseguia ver um rival. Saul só conseguia ver o futuro que Deus havia prometido a outro e não a ele. E a ironia, a terrível, dolorosa ironia, é que quanto mais Saul perseguia Davi, mais ele se afastava de Deus. Quanto mais ele tentava manter seu reino, mais o perdia. Quanto mais ele tentava se salvar, mais se condenava. Porque Saul havia cometido o erro fundamental. Havia começado a lutar contra Deus. Não abertamente, não conscientemente, mas ao perseguir Davi, o homem que Deus havia escolhido, Saul estava essencialmente dizendo a Deus: sua vontade não é boa o suficiente, sua escolha está errada, eu vou fazer isso do meu jeito. E Deus apenas observava, em silêncio. Chegou um momento em que Saul não conseguia mais suportar o silêncio. Os filisteus estavam se reunindo para uma grande batalha. O exército deles era imenso. Saul olhou para seu próprio exército e sentiu medo. Medo real. Medo que o consumia. Então, desesperado, fez algo impensável. Saul procurou Deus, buscou orientação, clamou por respostas, mas Deus não respondeu. Nem por sonhos, nem por profetas, nem por Urim. Nada. O céu estava fechado. A pessoa que havia sido ungida pelo Espírito Santo agora estava completamente sozinha. Então Saul fez algo que a lei de Moisés explicitamente proibia. Buscou uma médium. Havia uma mulher em Endor que tinha um espírito familiar, uma médium que podia invocar os mortos. E Saul, disfarçado, foi até ela e pediu: peço-te que me digas a sorte por meio de um espírito familiar e que me faça subir a quem eu te disser. A mulher ficou assustada. Sabia que era crime. Sabia que Saul havia banido todos os médiuns e adivinhos de Israel. Mas Saul a assegurou: vive o Senhor, nenhuma punição virá sobre ti por isso. E ela concordou. Invocou Samuel. E Samuel apareceu. Não é claro se era realmente Samuel ou um espírito que se parecia com Samuel. A Bíblia não explica, mas o que é claro é que a mensagem era verdadeira. Por que me perturbaste, fazendo-me subir? Saul respondeu: estou em grande angústia, pois os filisteus guerreiam contra mim, e Deus te apartou e não me responde mais, nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faças saber o que devo fazer. E Samuel respondeu com uma sentença final: por que me consultas a mim? Visto que o Senhor se apartou de ti e se tornou teu inimigo?
O Senhor fez o que falou por meu intermédio. O Senhor rasgou o reino de tua mão e o deu a Davi, teu próximo. Porquanto não obedeceste à voz do Senhor, nem executaste o ardor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te faz isto hoje. Além disso, o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Não havia esperança, não havia redenção, não havia segunda chance, apenas a confirmação de algo que Saul já sentia há anos, que sua história estava chegando ao fim. Não porque perdeu uma batalha, mas porque perdeu a presença. No dia seguinte, no Monte Gilboa, Saul lutou sua última guerra. A Bíblia descreve a cena com uma brevidade que é quase mais dolorosa que qualquer descrição longa. Os filisteus, pois, combateram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos no Monte Gilboa. Os filisteus apertaram muito Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e foi ferido pelos flecheiros. Saul estava cercado. Seus filhos estavam morrendo. Seu exército estava sendo destruído. E ele estava sozinho. Completamente sozinho. Sem profeta, sem sinal, sem voz divina. Apenas o silêncio. Os filisteus se aproximavam, a morte era iminente, e Saul, o homem que havia sido mais alto que todos, que havia vencido batalhas, que havia sido ungido pelo Espírito Santo, fez algo que qualquer homem desesperado faria. Então Saul disse ao seu escudeiro: saca a tua espada e me atravessa com ela, para que estes incircuncisos não venham e me atravessem e zombem de mim. Mas o escudeiro não quis, porque tinha muito medo. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. E assim terminou a vida daquele que poderia ter sido grande, um rei que teve tudo, mas perdeu tudo, por dentro, antes de perder por fora. Um homem que foi ungido para servir, mas escolheu reinar. Um líder que foi escolhido por Deus, mas rejeitou a Deus. E talvez a parte mais dolorosa dessa história seja perceber que não foi o seu pecado que o destruiu. Muitos homens pecam e são restaurados. Foi a ausência de arrependimento verdadeiro, a ausência de humildade, a ausência de Deus. A história de Saul não termina no Monte Gilboa. Ela ecoa através dos séculos. Ela continua sendo contada, relembrada, estudada, porque há algo nela que toca algo profundo em cada um de nós. Porque a verdade é esta: Deus não grita para quem insiste em não ouvir. Ele apenas se cala. E o silêncio de Deus é sempre mais terrível que a sua disciplina. Saul tinha tudo. Tinha força, tinha poder, tinha um reino, tinha o respeito do povo, mas não tinha o que realmente importava. Tinha a coroa, mas não tinha a unção. Tinha o trono, mas não tinha a presença. Tinha o título, mas não tinha a autoridade verdadeira. E quando Deus se retirou, Saul descobriu que nada disso importava, que toda a força do mundo não significa nada sem a presença de Deus, que todo o poder não protege de nada sem a proteção divina. E a pergunta que fica então é esta: quantas vezes você já sentiu que Deus estava em silêncio, não porque te abandonou, mas porque estava te mostrando algo que você não queria ver? Quantas vezes você segurou uma coroa que já não tinha mais unção? Quantas vezes você lutou contra inimigos externos, quando sua guerra real era interna? Quantas vezes você justificou sua desobediência com boas intenções? A história de Saul não está na Bíblia para provocar medo. Está para despertar consciência. Porque Deus só se cala quando o coração insiste demais em falar sozinho. E o silêncio de Deus não é abandono, é julgamento. Se você ouviu o silêncio nessa história, talvez seja porque Deus está tentando te dizer algo. E talvez,
seja porque você precisava ouvir essa verdade hoje. Porque o silêncio de Deus não é abandono, é julgamento. E o julgamento mais assustador não é aquele que grita, é aquele que sussurra, é aquele que se retira, é aquele que deixa você sozinho com as suas próprias escolhas. E quando você finalmente percebe que está sozinho, já é tarde demais. Se você ouviu o silêncio nessa história, talvez seja porque Deus está tentando te dizer algo, e talvez, seja porque você precisava ouvir essa verdade hoje.